A ONU News tem o prazer de conversar com Sérgio da Silva, que é líder da equipe de avaliação e coordenação de desastres da ONU, UNDAC, e já atuou em diversos contextos de emergência humanitária. Sérgio, muito obrigado por conversar com a ONU News. O prazer é meu. Bom, Sérgio, eu gostaria que primeiro você explicasse um pouco sobre o UNDAC, para quem não conhece, né? E, inclusive, vocês têm a prerrogativa de, em 48 horas, mobilizar equipes e enviar para zonas afetadas por desastres. Então, explica para a gente como é que são esses passos iniciais, o que acontece nessas primeiras 48 horas. Exatamente. A UNDAC, é uma rede de especialistas, que são formados, e geridos pela OCHA. A OCHA, tem a responsabilidade do secretariado da UNDAC. E quando ocorre um desastre natural, pode ser um terremoto ou inundações, numa grande escala, com um país não consegue a resposta sozinho. Os nossos Estados-membros e o Estado afetado pelo desastre faz um pedido à OCHA para mobilizar uma equipa ou várias equipas UNDAC para apoiar as operações de coordenação, de avaliação e a resposta em geral, principalmente quando há preciso de mandar ajuda internacional de fora. E então, nós recebemos aqui em Genebra, onde está a nossa equipa que gera isso, recebemos o pedido do Estado afetado e mobilizamos, seguindo quais são as necessidades, nessa rede de especialistas que temos no mundo inteiro. E dentro de umas horas, o máximo 48 horas, podemos mandar essas equipas, no centro mesmo desse desastre para apoiar as equipas nacionais. E que tipo de especialistas, Sérgio, tem nesse pool de vocês? Então, nós podemos mobilizar uma grande variedade de especialistas. Pode ser, principalmente, são especialistas em coordenação, a respostas. Ah, a maior parte das vezes nós temos que ajudar os Estados a coordenar as equipas de busca e resgate, que chamamos os SAR Teams, a busca e resgate em meio, de cidades. Mas também podemos mobilizar especialistas em desastres environmentais. Temos especialistas em todas as áreas. Pode ser acho que foi o ano passado, mobilizamos especialistas quando houve um navio perto do Iêmen que largou combustível no mar. Sismologistas, eu lembro-me de ter também ido com uma equipa no Cabo Verde, quando um vulcão ameaçava de explodir. Temos especialistas também que cada vez mobilizamos, que são especialistas de gestão de informação, mapeamento também, para sabermos onde são as maiores necessidades. Logística também é uma parte importante. Trabalhamos juntamente com o Programa Alimentar Mundial, o WFP, tem especialistas de logística, especialistas de coordenação civil-militar, também que frequentemente, quando há um desastre de grande escala, também há um apoio militar, nacional e estrangeiro. E esse é principalmente o tipo de especialidade que nós mobilizamos. Certo. E Sérgio, quando uma equipe do UNDAC chega no país afetado, quais são as primeiras medidas que são tomadas assim no meio daquela situação de emergência? Então, já antes de nós chegarmos no país, quando a equipa já está identificada e já as pessoas estão alertadas, nós já aqui desde Genebra punhamos em contacto o chefe da equipe com os outros especialistas para ele já tomar contacto e partilhar as informações que nós temos todos sobre o desastre. Depois, logo que chegamos no país, a primeira coisa que fazemos é ligar com as autoridades nacionais, que são responsáveis pela resposta. A maior parte das vezes é o Centro Nacional de Gestão de Desastres. Pode ser o gabinete do primeiro-ministro também. E então a primeira coisa a fazer é nós apresentarmos nas autoridades nacionais, tomar ligação com eles
e já identificar quais são as necessidades para nós podermos completar o trabalho que já foi feito ou que já está sendo feito pelas autoridades e pela resposta nacional. Certo. E a segunda fase depois é também conhecer quais são as organizações todas que estão respondendo ou que estão chegando no país para responder, para também começarmos essa coordenação ao nível internacional. E isso é feito no próprio aeroporto, certo, Sérgio? Muitas vezes. Exatamente. A maior parte das vezes, o ponto de entrada no país é o aeroporto. Se ele está funcionando, também, principalmente quando é terremotos, o aeroporto mesmo pode ser afetado. Mas logo no aeroporto nós montamos uma cédula pequena que chamamos recepção e partida, coordenação da recepção e partida das equipas. Quando uma equipa internacional chega, toma logo contato com a equipa UNDAC lá no aeroporto, para termos já os contactos, quais são os meios que essa equipa tem à disposição, e isso também ajuda o governo e os respondentes a ter uma ideia de quais são os meios já disponíveis no país para responder às necessidades que nós avaliamos também. E Sérgio, então, na hora H temos sempre uma imagem de quem está no país para ajudar, onde essas pessoas podem se deslocar e o que elas estão fazendo e que elas estão trazendo ao país para ajudar. E Sérgio, você já participou de várias equipes desse tipo, né, em emergências como furacões no Caribe, inundações em Moçambique, e essas equipes elas chegam no país no momento mais agudo da crise, né, e muitas vezes ainda não tem uma estrutura de resposta. Então, como é que foram essas experiências e que desafios também essas equipes às vezes enfrentam quando vão fazer as avaliações nas áreas afetadas, no momento que às vezes nem tem ainda uma rede de suprimentos, um momento inicial, e acabam até sofrendo um pouco ali o impacto direto, né, da situação. Exatamente. Quando um país afetado chama pelas equipes UNDAC, é mesmo que a escala de desastre é muito importante, muito larga. E então nós, quando chegamos, é mesmo no pico do desastre mesmo. Principalmente quando falamos de terremoto, as infraestruturas, as habitações, têm muita destruição. E mesmo os meios do Estado, que normalmente seriam utilizados para a resposta, podem ser afetados. E é por isso que os governos chamam a ajuda internacional. Então, quando nós chegamos no país, os desafios são enormes. A confusão, o caos na população afetada, que já está perdida, não sabe, perdeu tudo de uma hora para outra. Também o caos, se vier muita ajuda internacional que está chegando nas primeiras horas, nos primeiros dias, que não conhecem, se calhar todos bem, qual é o sistema do país para responder, qual é o sistema de coordenação. E então o nosso papel, as prioridades nas primeiras horas, primeiros dias, é compreender a situação global, compartilhar essa informação com os atores todos, e também compreender qual é as necessidades maiores das pessoas afetadas. E pôr tudo junto, para que as pessoas que subiram, que foram afetadas por esse desastre, podem ter os primeiros socorros que podem ser vitais, principalmente quando falamos de terremoto. As primeiras horas são mesmo críticas para salvar vidas. Pessoas que ficaram debaixo das casas ou dos hotéis ou de centros comerciais só têm umas horas de sobrevivência até que a gente vai socorrê-los. Então é por isso que essa coordenação nesse caos e confusão toda é mesmo vital e importante para podermos apoiar e salvar vidas. E, Sérgio, é um trabalho de apoio, claro, de coordenação, mas muitas vezes, por exemplo, imagino, né, que quando vocês estabelecem uma rede de comunicação para gerir esse processo,
as populações afetadas também muitas vezes se beneficiam, né? Uma oportunidade, inclusive, de informar os familiares. Como é que é também esse contato direto com as pessoas afetadas, né? Mesmo que não seja uma ação diretamente de salvar vidas, mas que também está trazendo ali uma oportunidade de comunicação, por exemplo. Exatamente, nós temos também nas nossas ferramentas, temos acesso a meios de comunicação de emergência. Quando ocorre um evento desse, também a comunicação é importante para nós podermos trabalhar e compartilhar essa informação entre todos, mas também para as pessoas afetadas poderem ter um apoio psicológico e também saber onde estão os socorros. Então, nós trabalhamos juntamente com organizações especializadas em comunicação de emergência. Nós temos os nossos próprios meios de satélites, mas também temos a ajuda de outras organizações. Uma delas com quem trabalhamos muito chama-se Télécom Sans Frontières, que é uma organização francesa, mas também tem outras organizações semelhantes de outros países. E eles trazem meios de comunicação, muitas vezes só por satélite, para as pessoas que foram deslocadas e fora de alcance terem acesso e poderem contactar familiares para dizer que estão vivas, poder contactar outras organizações porque precisam de comida, precisam de ajuda, foram feridas, para os médicos poderem também chegar lá. E isso também é muito importante para eles e para nós também podermos ter uma resposta efetiva. Perfeito. E Sérgio, uma das experiências mais recentes que você teve foi em Moçambique, né, nas inundações. O que você destacaria dessa resposta lá em Moçambique? Moçambique também foi um caso, principalmente cada experiência e cada desastre tem suas especificidades. O Moçambique sofreu chuvas importantes durante meses seguidos. E chegou a uma altura, no princípio deste ano, as chuvas começaram, acho que foi em outubro, novembro do ano passado, mas foi mesmo sem interrupção. E houve, principalmente na área do centro de Moçambique, entre a capital, a província de Maputo e umas províncias mais no norte, de Gaza e Sofala, chegou no mês de janeiro e fevereiro com essa acumulação de chuva e também com as barragens que já não podiam aguentar tanta água, sofreram cheias enormes, numa escala muito grande. E então nós já tínhamos começado a monitorar a situação quando começou essas chuvas e quando chegou mesmo a essa altura de pico, acho que foi o final de janeiro, o governo decidiu a mandar uma alerta vermelha e chamar por assistência internacional, incluindo a UNDAC. E então nós, quando chegamos, já tinham milhares de pessoas afetadas, mais de 100 mil pessoas já tinham sido afetadas, algumas tinham sido evacuadas pelas autoridades, outras não quiseram evacuar e foram presas nas cheias. O governo tinha também aberto centros de acomodação para poder ajudar essas pessoas evacuadas, mas muitas ainda estavam em áreas fora de alcance, porque pontes, estradas, estava tudo sob água e só podíamos atingi-las por helicóptero ou por barco. Então o nosso trabalho foi mapear onde estavam essas pessoas todas, coordenar os meios que estavam chegando no país e que tinham sido também mobilizados pelas autoridades para ajudar essas pessoas, trazendo alimentação, saúde, ajuda medical, água potável, também é uma coisa que faltava muito. E então o nosso papel foi apoiar o governo, coordenar essa ajuda toda e mobilizar ainda mais, porque as necessidades eram mesmo enormes e ultrapassavam as capacidades nacionais. Certo. E Sérgio, para a gente encerrar nesse Dia Internacional Humanitário, é um momento também de celebrar todos os trabalhadores humanitários, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que atuam na logística, na coordenação. Eu queria te perguntar o que te motiva a fazer esse trabalho, o que você acha também mais recompensador nesse trabalho que você realiza?
A minha motivação principal é ajudar as pessoas da melhor maneira que nós podemos. Nós temos essa oportunidade, principalmente no sistema das Nações Unidas, de ter essas ferramentas e esses meios de ajudar pessoas as mais afetadas no mundo inteiro. E outra motivação é esse sistema de solidariedade que nós vimos durante, principalmente, esses desastres, onde não só as autoridades nacionais e sistema das Nações Unidas, mas todos os meios disponíveis no país põem-se juntos para ajudar as pessoas afetadas. Você falou no exemplo do Moçambique, eu vi isso mesmo este ano no Moçambique, mas em outros países onde ocorreu essas catástrofes. No Moçambique, muitas organizações nacionais e locais de cidadãos nas aldeias, nos distritos, cada um conseguiu juntar-se nessa solidariedade para ajudar as pessoas mais afetadas. E é isso também que me motiva. É quando toda a gente vem junta e é isso mesmo que faz a diferença também. Principalmente hoje em dia que nós vimos desastres mais e mais, cada vez mais importantes, ligados a essas mudanças climáticas. Nós vimos os desastres, a escala é muito maior, cada vez maior cada ano. E um país só não consegue, a maior parte das vezes, não consegue sozinho responder quando um desastre ocorre desses. Então, essa solidariedade e coordenação internacional é mesmo importante. E é isso que me motiva também, ver essa solidariedade em ação e os resultados. E depois, ao final do dia, um sorriso na cara de uma criança, uma senhora que perdeu a família e que consegue encontrá-los salvos. Só isso, só uma vez numa missão dessas, dá motivação para as outras todas.